Bom dia, turma! Firmeza total? Então, bora lá para o nosso devocional, que hoje traz um tema um tanto quanto atual e reflexivo, tá? Cujo tema desse nosso devocional de hoje é: qual o seu fundamento? Ontem nós estudamos a palavra de 1 Coríntios 3:10 e hoje nós vamos dar continuidade nessa palavra em 1 Coríntios 3:11, que diz o seguinte: porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Uau! Enquanto eu meditava sobre essa palavra, turma, vinha na minha mente a seguinte frase: cada um só vive a vida que tolera. E o quanto você tem tolerado da vida que você tem levado? Eu acredito cada vez mais que existe uma pirâmide dos valores que nós precisamos cada vez mais praticar para que nós possamos viver uma vida feliz, viver uma vida saudável, viver uma vida completa, né? E essa pirâmide é a seguinte, vou até desenhar para ficar mais fácil aqui, né? Ó. Certo? Na base dessa pirâmide está o eu sou. No meio dessa pirâmide, e como consequência daquilo que você é, está o que você faz. E por consequência daquilo que você faz, tem aquilo que você tem. Então, eu sou, eu faço, eu tenho. Essa é a base da pirâmide das relações humanas. Essa é a pirâmide da base das emoções humanas. Tá? Mas tem pessoas que vivem essa pirâmide de forma invertida. Quando você assume a sua verdadeira identidade, assume um compromisso para a tua vida de quem você é, o que você faz, consequentemente, você vai ter um resultado, vai ter um patrimônio, vai ter uma condição para a tua vida. Mas tem pessoas que querem viver essa pirâmide de forma invertida. Primeiro elas querem ter, para depois elas fazerem alguma coisa, né? Elas não passam pelo processo da construção emocional, da construção humana, tá? Elas não vivem as experiências certas. Elas constroem as suas vidas sobre uma base frágil, que é a base da ilusão. Elas pensam que precisam agradar todo mundo, precisam mostrar valor para as pessoas, mostrar que estão na moda, tá? Mostrar que precisam estar à frente das outras pessoas, mostrar que são mais intensas do que os seus outros amigos, tá? E em tudo que faz. E é por isso que por esse motivo que elas queimam os estágios do processo de desenvolvimento, certo? O processo para essas pessoas que querem primeiro ter do que fazer qualquer coisa, ele é muito mais moroso, ele é muito mais demorado, ele é muito mais exigente, exige muito mais esforço, tá? Exige muita dedicação, muito empenho, muito recurso, muito conhecimento, exige preparação. Quantas pessoas hoje, principalmente a nossa juventude, estão querendo ter o que não tem condições de comprar, para agradar quem não conhece, né? Com um dinheiro que elas não possuem, né? Um status que é ilusório, uma condição de vida fora da sua possibilidade, fora da sua realidade, né? E isso motiva eles a buscarem cada vez mais de forma intensa esse ter, e cada vez mais se afastando de ser alguma coisa, né? Relações frágeis cada vez mais são construídas com base nisso. Pessoas fracas são construídas com base nisso. Porque se eu não quero pagar o preço, se eu não quero viver o processo, mas eu quero ter o resultado daquilo que eu não construí, consequentemente, eu vou sofrer consequências lá na frente, né? E Deus nos dotou de uma capacidade imensa, tá? Mas também nos deu livre-arbítrio para que nós possamos fazer o que nós quisermos.
Tá tudo aí. Cabe a você se decidir como que você quer fazer, o que você quer fazer com a tua vida, né? Deus nos dotou de inteligência, Deus nos dotou de sabedoria, mas também nos dotou da liberdade para buscarmos isso no nosso tempo. O tempo é muito relativo para cada um, mas os nossos jovens têm cada vez mais perdido tempo com aquilo que não constrói, aquilo que não edifica, em busca de um prazer imediato, em busca de um ter sem base, em busca de um ter ilusório, de uma propaganda, de um status que não corresponde de fato quem essa pessoa é, né? E eu não sei qual é o seu momento, eu não sei se você tem tempo suficiente, tá, para esperar, ou se você está vivendo uma vida sem propósitos, tá? O que eu tenho para te dizer hoje é que Deus tem uma vida maravilhosa para você. Deus tem um plano muito grande na tua vida. E Deus tem grandes obras que só precisam da sua iniciativa para que essas obras sejam startadas, sejam iniciadas, né? Mas primeiro, você precisa se entregar. Primeiro, você precisa deixar com que Ele assuma o controle da tua vida, né? Primeiro, você precisa deixar com que Ele fortaleça as suas crenças de merecimento, de capacidade, de possibilidades, de pertencimento, né? Você precisa conhecer, de fato, a paternidade desse Deus que é maravilhoso, que é Pai, que é protetor, que é o Deus que está acima de todos nós, que é o nosso Pai. E você precisa acabar com essa rejeição que te impede de fazer o que tem que ser feito, que te afasta das pessoas que você ama e que te impede de ter resultados positivos na realidade que você vive hoje. Talvez a rejeição que você sofre, mesmo inconscientemente, te impede de ser um grande elo de ligação entre o coração das pessoas e o coração de Deus, de ser uma ponte de acesso ao reino, de ser a oração por meio do seu testemunho que as pessoas que estão à tua volta precisam ouvir. Talvez a tua base seja frágil, porque você é frágil, tá? E a raiz dessa fragilidade está exatamente na forma como você se trata. Pessoas rejeitadas se rejeitam. Pessoas feridas ferem outras pessoas. E a rejeição é a base de toda e qualquer ferida. Enquanto nós não nos conhecermos, nós não, de fato, entendermos aquilo que aquele que é o plano de Deus para a nossa vida, consequentemente, nós não vamos viver os nossos verdadeiros valores. Nós não vamos de fato ser alguém relevante. Nós não vamos fazer algo relevante e, consequentemente, não vai existir um resultado relevante. 90% das pessoas nem sabem quem são quando se deparam com a pergunta: quem você é? Você já parou para se perguntar quem você é? Você tem condições de responder sinceramente essa pergunta? Quando você para se autoanalisar, a primeira coisa que você passa a entender é sobre você. 90% das pessoas que, quando são perguntadas quem você é, elas não dizem quem elas são, elas dizem a profissão que têm. Por quê? Elas transferem a sua identidade para o trabalho. E se o que você é determina o que você faz, para mudar de vida, você precisa primeiro se entender. Quando você, de fato, se autoanalisa, busca o conhecimento necessário, busca pessoas necessárias para te ajudar a se entender, consequentemente, você vive esse momento da sua base, das suas emoções. Você aprende quem de fato você é, quais são suas capacidades, quais são as suas potencialidades, quais são os seus merecimentos, certo? Quais são as suas forças, as suas fraquezas, e consequentemente você avança e passa a fazer aquilo que de fato faz sentido para a tua vida, aquilo que de fato expressa o verdadeiro valor que você tem para esse mundo. E através do valor que você tem para esse mundo, você gera valor na vida das pessoas, e gerando valor na vida das pessoas, consequentemente você recebe por isso, você tem um resultado, e esse resultado, ele consequentemente é gigante, porque quando eu apresento solução para uma dor, eu recebo uma remuneração por isso, tá? Por que você faz o que você faz? Você já parou para se perguntar?
Talvez quem não entende quem é, quem não entende nada sobre si, seja só mais um corpo vazio e sem ética vagando por aí. Essa pessoa não pensa, ela só vive, ela só reproduz o padrão familiar que ela recebeu na criação dos pais, na criação do seu meio social. Ela não sabe o que faz, mas ela só faz porque é cultural, ela faz por instinto, ela faz por cultura, né? Faz por reprodução, por cópia, né? E a base da sua pirâmide emocional é exatamente esta: eu sou. E quando você parar para se questionar quem de fato você é, quem de fato, quais são de fato os seus valores, consequentemente você vai passar a se respeitar mais, você vai passar a se prejudicar menos, você vai passar a cuidar de você ao invés de se maltratar, você vai parar de se desvalorizar, você vai parar de viver para os outros e vai passar a viver para você. Você vai parar de tentar agradar os outros e vai viver de uma forma que agrade a você e aos seus. Né? Você vai fazer com que o seu projeto de vida tenha vida, independentemente daquilo que os outros pensam dele. Porque a primeira pessoa que precisa investir em você é você. A primeira pessoa que precisa apostar em você é você. E o primeiro investidor que o teu negócio, a tua empresa precisa é você mesmo, com a sua capacidade, com as tuas crenças, com a tua autovalorização, com o teu empenho, com a tua dedicação, com o teu investimento. E é isso que você precisa para você crescer. E aquilo que você faz vai determinar de fato quem você é. Se você tolera uma vida sem regra, sem limite, sem planejamento, é provável que você viva fazendo tudo o que todo mundo faz. Você seja uma Maria vai com as outras, um piolho, uma pessoa que é movida pelo vento. E o seu meio vai determinar quem você é e o que você tem. Pessoas que vão pela cabeça dos outros só precisam ter uma sorte na vida, de estar num bom ambiente. Porque essas pessoas que estão num ambiente mau, que são influenciáveis, elas tendem a praticar o mal também, né? E tem gente que não sabe nada, que não sabe e que não faz nada, tá? Mas você sabe que a origem da depressão é exatamente a falta da perspectiva? Depressão não é doença, depressão é um sentimento, tá? E depressão, ela é um vazio entre o seu estado atual e o seu estado desejado. É como se do estado atual caísse num precipício, porque não tem perspectiva, não tem estado desejado. Então essa pessoa perde o sentido da vida, perde o rumo, perde o prumo. E, consequentemente, ela perde a perspectiva e a vontade de viver. Então, é quando a falta de perspectiva toma conta e você não vê mais sentido para a própria vida. É quando eu deposito tudo que eu tenho em outra pessoa e essa pessoa vai embora e leva as minhas expectativas junto com ela. É quando eu me deixo vulnerável para qualquer pessoa entrar na minha vida. E quando eu digo qualquer pessoa, é mais um desses corpos vazios e sem ética que estão por aí só rumo à cadeira elétrica, né? Entrar na minha vida, sequestrar as minhas emoções e depois levar embora para que eu fique depressivo, sem perspectiva, porque eu projeto no outro a minha felicidade. A tua felicidade, ela tem que vir de cima, não da pessoa que está do lado, ou à frente, ou atrás de você. Quando Deus for a sua perspectiva, você nunca vai ser depressivo. Porque se a perspectiva é um ponto B, um referencial, a depressão é a falta do referencial. Quando você entregar a tua vida e o controle da tua vida para Deus, você nunca vai deixar de ter o referencial. Porque você vai falar com Ele pela oração e Ele vai te responder através da leitura da palavra. E, consequentemente, essa resposta de Deus, você colocando em prática na tua vida, você vai ter resultados extraordinários, tá? E agora, quando você sabe quem você é, tá? Quando você entende a sua verdadeira identidade, você não deixa qualquer pessoa entrar na tua vida. Você não segue por qualquer caminho. Você não é arrastado por qualquer situação. Você cria personalidade. Você cria metas claras, referencial.
e você seleciona as pessoas e os ambientes que você quer próximo de você ou frequentar, tá? Você deixa de ser só a sua profissão e você passa a ter uma identidade de filho amado de Deus, tá? Quando você assume o controle da tua vida, tá? Você tem as suas emoções alinhadas com a palavra de Deus. E quando eu tenho princípios e valores claros e bem estabelecidos, eu não deixo qualquer pessoa entrar na minha vida, porque eu vou ser seletivo. E aí, quando qualquer pessoa quiser entrar na minha vida, eu vou dizer o seguinte: retire as sandálias dos teus pés, porque aqui você está pisando num solo santo. E para que você possa permanecer nesse solo, você precisa ter princípios, valores, metas, perspectivas, ações claras e que estejam na mesma direção que a minha e que se fundam com a minha, para que nós possamos caminhar junto. Assim é a perspectiva daquele que se considera um filho amado de Deus, tá? E quando eu sou e eu sei quem qual é a perspectiva que me norteia, eu não tenho tempo para me perder em sentimentos vãos, em sentimentos depressivos, em sentimentos negativos, porque a minha perspectiva me impulsiona para frente, enquanto que o sentimento negativo me aprisiona lá atrás, né? E consequentemente eu vou agir de uma forma certa, de uma forma correta, de uma forma que me impulsione na direção do próximo passo. Eu vou me preparar na intensidade certa. Eu vou buscar a sabedoria certa para que eu possa agir da maneira correta, para que eu possa corrigir a minha rota o tempo todo na direção do reino, tá? E eu vou estar constantemente construindo algo, tá? E consequentemente, tudo isso vai me proporcionar vai me proporcionar resultados, tá? Porque todo aquele que bate a porta, lhe será aberta. Todo aquele que pede, Deus lhe concede a vitória. Só cabe a você bater na porta certa. Só cabe a você pedir da maneira certa. Porque tudo aquilo que nós pedimos da maneira certa para Deus, Ele nos concede. Tudo aquilo que nós trabalhamos para construir, Deus vai ser o nosso consolo. Deus vai suportar o jugo junto com nós para que nós possamos realizar, tá? E quando as minhas bases são sólidas, eu construo. Quando a minha base é sólida, eu avanço, eu cresço, eu trago patrimônio, eu enrijeço a minha musculatura física e espiritual. E quanto mais patrimônio eu tenho, maior é a minha capacidade de ter tempo para investir na obra do reino, porque o patrimônio pode gerar renda por mim, certo? E qual é o fundamento que hoje você tem construído a tua vida? Qual é a base sobre a qual você tem edificado o teu patrimônio? Qual é a base sobre a qual você tem agido nesse mundo? Você tem sido um elo de ligação entre o coração das pessoas e o coração de Deus? Você tem sido uma ponte de acesso ao reino? Você tem levado sabedoria, oração? Você tem sido a oração através do seu testemunho que as pessoas precisam ouvir para saber o poder de Deus nesse mundo, tá? E quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. E você, enquanto um filho amado de Deus, tá, precisa ter clareza sobre o seu destino, porque o seu destino é o reino, tá? E somente o caminho do reino deve interessar para você, certo, turma? Então, eu espero que tenha sido uma reflexão produtiva, uma reflexão acerca dos seus valores, acerca de como você tem vivido a tua vida, para que nós possamos cada vez mais focar em Jesus, cada vez mais esquecer aquilo que nos aprisiona na terra e focar as nossas ações na direção do reino dos céus, porque lá nós teremos liberdade, lá nós teremos face a face com Deus e nós teremos a possibilidade de realizar plenamente aquilo que de fato nós somos. Enquanto nós ficarmos aprisionados na rejeição, na depressão e todo sentimento negativo, nós não vamos de fato externar o nosso verdadeiro potencial. E esse potencial que está preso, represado dentro de mim, dentro de você, ele precisa ser colocado para fora,
para que as pessoas possam conhecer cada vez mais a Deus, para que as pessoas possam experimentar Deus, para que nós sejamos a oração que as pessoas que estão à nossa volta precisam para se acalmarem, para se entregarem de fato o seu coração para Jesus. Enquanto nós estivermos sendo o elo de ligação entre o coração das pessoas e o coração de Deus, consequentemente, Deus vai ser o nosso referencial e a nossa perspectiva. E é isso que eu espero para você, que o seu fundamento esteja em Deus, para que a sua perspectiva seja firme, seja sólida e as suas edificações sejam cada vez mais altas, porque quanto mais alta for a sua edificação, maior a quantidade de pessoas que vão olhar para você, se inspirar em você, e você vai ter a capacidade de falar de Deus para essas pessoas e vai ser o elo de ligação entre o coração das pessoas e o coração de Deus. Certo, turma? Então que seja um dia feliz, um dia abençoado e um dia extremamente produtivo para nós. Forte abraço, turma. Fui!